Olá, para você que acompanha a Rede Aparecida de Comunicação. Hoje nossa equipe veio até Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para uma entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Essa é a primeira vez que ele fala a uma emissora de televisão. Mandetta, muito obrigada por nos receber aqui em Campo Grande, nesse período, nesses dias de descanso com a sua família. Não, eu que agradeço, sempre bom falar junto à TV Aparecida. É confortante para a gente, espiritualmente é muito bom. Mandetta, a gente sabe da sua trajetória política, mas nos últimos meses o seu nome foi muito falado pelos brasileiros. Mas a TV Aparecida, os telespectadores da TV Aparecida, eles querem saber quem é Luiz Henrique Mandetta, o médico ortopedista católico. A gente quer saber quem é você. Mas eu sou um menino nascido aqui em Campo Grande, eu sou o quinto filho, sou o caçula do Hélio Mandetta, meu pai, médico, e minha mãe, Maria Olga Solari, professora. E fui criado dentro do sistema preventivo de Dom Bosco. Sou cria do Colégio Dom Bosco, aqui de Campo Grande, que teve orientação muito forte religiosa, Padre Walter Bock, enfim, não posso aqui citar todos eles, Baldan, mas principalmente Padre José Marinoni, que hoje é o reitor da Universidade Católica Dom Bosco, que se tornou, além de uma pessoa muito espiritual, se tornou um grande amigo, fez meu casamento lá no Rio de Janeiro, na Nossa Senhora do Outeiro da Glória, há 31 anos atrás. Sou casado com a Terezinha Alves Mandetta, médica. Nós temos 3 filhos, a mais velha é uma menina, Marina, advogada, atuante lá no Rio de Janeiro, fez a Universidade Federal do Rio. O do meio é médico, está fazendo a residência de cirurgia geral, tem 25 anos, é o Pedro. E o caçula é o Paulo, que está no último ano de Direito na USP. Por que você escolheu medicina? Eu acho que quando a gente vai vendo o que gosta, né? Eu sempre fui um humanista, uma pessoa muito ligada às pessoas, né? Sempre gostei muito. Tive excelentes humanistas ao meu redor, meu pai, médico, os amigos do meu pai também, todos eles de uma época de uma Campo Grande muito pequena, em que a gente conhecia esses médicos todos não chamava ninguém pelo nome, chamava de tio. Eu falava, nossa, como eu tenho tantos tios, porque eram todos médicos e eram tudo na minha casa. Todos eles, assim, pediatras, ginecologistas, todas pessoas muito queridas. Então você vai olhando, vai se inspirando. Eu gostava muito e eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de ler. Aqui pelo Colégio Dom Bosco eu participei, o Dom Bosco ele tem isso, né? Ele pega os alunos, ele põe para competir em tudo, põe em tudo. Então eu ia não só nos esportes de competição, mas eu ia em gincanas, eu ia em tudo que precisava ler. Esse padre Walter Bock me deu muito material para ler. Outro dia eu citei que eu li diálogos platônicos quando tinha 14 anos, e é verdade, e mito da caverna, eu não tinha entendido nada, eu já li 20 vezes e continuo sem entender, porque eu acho que essa base filosófica que eu recebi da educação do Colégio Dom Bosco, a medicina ela é um ramo da filosofia, ela não é uma ciência, ela é uma arte, é a arte de você olhar, sentir, interpretar, né? Quantas vezes a gente melhora só pelo fato da presença daquele médico que vai cuidar de você? Aquilo não é científico, aquilo é nosso, é do interior. As pessoas que têm fé, por exemplo, elas se curam muito mais rápido, elas têm alta hospitalar muito mais alto, quanto mais fé elas têm. Então existe uma coisa de filosofia, existe uma coisa de alma, existe uma coisa que sempre me interessou muito. E aí eu fiz medicina, eu fiz ortopedia, por causa dessa coisa do movimento, do ir e vir, mas aí eu fui me dedicar à ortopedia pediátrica, 0 a 18 anos. Eu fui para os Estados Unidos, me especializei, porque eu sempre achei assim, eu acho que criança não foi feita para ter doença. Eu acho que criança a gente tem que dedicar tudo ali, sabe? E tentar recuperar movimento de criança, porque criança brinca, ela sobe, ela pula, ela não para. Tem pai e mãe que acha ruim que o filho é muito danado, né? Mas faz parte, né? Quando eu vejo uma criança danada, eu fico feliz da vida. Então eu fui me dedicar a essa parte e aí trabalhei como médico, depois
Aqui tem a Unimed, que é uma cooperativa de médicos, e por causa de uma situação local, pediram para eu ser candidato. Eu fui candidato, que era para perder a eleição, acabamos ganhando a eleição. Aí eu administrei a Unimed 4 anos, deixei, fui para o consultório novamente, tinha uma clínica muito boa. Aí entrou um prefeito, pediu para eu ser secretário municipal de saúde de Campo Grande. Eu fiquei 6 anos, então foram 4 anos de gestão do sistema de saúde privado e 6 anos do sistema de saúde público. E ali eu deparei que a legislação, as leis que regem tanto o sistema privado quanto o sistema público, elas são discutidas na Câmara Federal. E aí nós reunimos agentes comunitários, enfermeiros, médicos e fizemos uma campanha. Nunca tinha sido vereador, nem prefeito, nem nada. Fizemos uma campanha para deputado federal. Todo mundo falava que ia perder essas coisas, né? Acabou que ganhamos a eleição. Aí em 2014 eu falei, para mim tá bom, já fiz lá, vamos arrumar outro para ir. Aí acabaram colocando meu nome, eu falei, bom, agora eu perco, nessa eu vou perder, se Deus quiser. Aí ganhei de novo a eleição. Aí nessa última agora eu fiz um documento dizendo que eu não seria mais candidato, eu não tinha mais interesse. Eu já estava reconstruindo minha vida, minha filha me deu o netinho, né? Ela e o Maurício, o Gabriel, e a minha esposa é do Rio, e a gente estava pensando em morar lá, eu já estava mudando para o Rio. Aí quando o presidente me chamou para assumir essa questão do ministério, e foi assim, nesse 1 ano e meio, trabalhando muito pela saúde pública. É mais ou menos isso. E como foi se ver diante de um dos maiores desafios da sua profissão, acredito, que foi enfrentar uma pandemia terrível como essa que nós estamos vivendo agora no país? Esse é um desafio mundial. Primeiro, as informações vindas da China, elas aparentemente foram um pouco incompletas, mas ela passava para a gente uma sensação de que nós estávamos frente a um vírus novo, como a gente chama, um vírus pesado, que teria dificuldade de transmitir de um para outro. Porque num país de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, só uma cidade, que era Wuhan, de 12 milhões de pessoas, teve aquela coisa de quarentena, aquela coisa que... Mas 4 semanas de quarentena, acabou o problema na China. Falei, poxa, mas não aconteceu nada em Pequim. Quantas outras cidades do tamanho dessa Wuhan deve ter lá, né? Cidades de 4. Quantas Belo Horizontes deve ter na China, né? Centenas. Então passava essa impressão de que seria um vírus pesado, que se entrasse a gente bloquearia. Aí quando ele foi saindo fora da China, foi indo para a Península Asiática, ele chegou no Irã, fez um estrago no Irã. Ali todo mundo falou, opa, é sério, né? Será que ele teve... Mas aí ainda ficou aquele pessoal que falou assim, não, mas é que o Irã está sob embargo, o Irã não tem preparo. Tá. Quando ele entrou no mundo ocidental, que ele fez o sistema de saúde da Itália, que é um bom sistema, cair completamente. Na sequência, ele derrubou o sistema de saúde da Espanha, derrubou o sistema de saúde da França, a Inglaterra, que era o nosso parâmetro. Quando a gente viu a enfermagem trabalhando com um saco de lixo na cabeça, aquilo dali, a gente falou, opa, nós vamos ter que redimensionar tudo, né? E entrou nos Estados Unidos exatamente quando o mundo todo estava procurando redimensionar. Aí foi uma guerra comercial muito grande. É muito difícil de abastecer o sistema de saúde, de comprar as coisas, de colocar as coisas, os equipamentos de proteção que os enfermeiros, os farmacêuticos, os nutricionistas, os fisioterapeutas precisam dentro do hospital, na linha de frente, só podem ser comprados na China. E a China parou de vender, né? E quando abriu para vender, os Estados Unidos entrou e comprava tudo, todos os dias. Então a gente ficou perigosamente com os equipamentos lá embaixo. E esses equipamentos a gente usa tanto para atender o coronavírus, como para as pessoas que têm apendicite. Porque outras doenças não pararam, O mundo né? não para, né? O mundo não para. Algumas diminuem, como trauma, por exemplo. O trauma baixa bastante, porque as pessoas não estão dirigindo tanto. Mas foi da desaceleração, da parada que a sociedade fez, é que deu tempo da gente reorganizar, voltar a abastecer minimamente o nosso sistema. Ainda tem a questão dos respiradores, dos ventiladores, como a gente chama, mas que gradativamente a indústria está conseguindo colocar. E
e conhecer mais da doença, né? Estudar como é que ela se comporta no nosso meio. Acredito que o Brasil tem pontos muito fortes para enfrentar, acho que o SUS é muito forte. E aí é um ponto interessante da gente falar, por muito tempo o SUS tem 30 anos, um pouco mais, 31 anos, o SUS sempre foi muito criticado, mesmo sendo um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Por muito tempo o SUS foi criticado, mas agora o SUS passou a ser visto de outras maneiras. Como que você vê isso? A defesa nossa lá eram 3 pilares, a defesa intransigente pela vida, porque é nossa missão, é vida, até mesmo nossa função católica, isso era durante a Quaresma. Uma defesa intransigente da ciência, do caminho, do conhecimento, para que eles nos mostrem no campo das ciências, e a defesa intransigente do SUS. Você imagine, os Estados Unidos, por exemplo, a maior potência do mundo, eles não têm sistema público de saúde, eles não têm atenção primária, como a gente chama. A mortalidade deles é muito alta, eles têm muita obesidade, eles têm muito hipertenso, eles têm muito diabético que não tem acesso, porque lá tudo é pago. 70% da população consegue pagar, né? 75%, mas 25% não consegue. Então, quando entrou, esse pessoal foi um pessoal que sofreu muito, está sofrendo muito, porque lá tudo é pago. Se você não tem um plano de saúde, você tem que pagar para ter o acesso. Então, acredito que o SUS dá para essas populações que estão muitas vezes à margem do sistema, ela dá muita segurança de que pelo menos ela terá onde procurar o atendimento. E o setor privado, o setor de planos de saúde, teve que se socorrer do SUS para poder ter as condições de poder atender. Então, eu acho que o sistema nosso de saúde sai muito forte, sai muito fortalecido. Agora, cabe à sociedade, né, pressionar os seus deputados, os seus senadores, no momento certo que vai fazer o orçamento, quer dizer, quanto que nós vamos gastar dos nossos impostos com saúde. Porque não se constrói um sistema somente na hora da necessidade. Eu preciso hoje, para amanhã de manhã. Faz horas que o sistema vem mostrando, olha, nós estamos aí, pode ser uma grande proposta, mas está subfinanciado. Então, eu acho que o sistema em si sai muito fortalecido. Ele conseguiu, em 30 dias, aumentar a oferta de leitos e dar uma tranquilidade até para quem tem plano de saúde. Porque é que, nesse momento, muita gente que tinha plano de saúde não adiantava mais ter o plano de saúde. Não adiantava mais. Né? Quando a gente fala colapso, a palavra colapso, tem gente que fala, o que é colapso, o que não é colapso? É quando você tem a carteirinha do plano de saúde, você tem uma decisão judicial mandando que seja internado, ou você tem o dinheiro para pagar, mas simplesmente não existe o serviço. Quer dizer, eu tenho dinheiro, eu quero um leito com respirador. Infelizmente não tem. Isso é colapso, é quando você fala, eu quero isso e não tem, isso não existe. E o SUS conseguiu, no Brasil, segurar o colapso. Eu acho que isso é do SUS, isso ninguém tira dele, é da tripartite, que é onde é um pacto federativo. Eu, enquanto estive ministro, todas as ações eram junto com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Secretários Municipais. Então, de manhã, às 8 horas da manhã, eu conversava com 5.500 cidades e com os 27 estados e tomávamos as decisões juntos. Eu só era o porta-voz, né? Por isso as pessoas tenham familiarizado com o meu jeito de falar, o jeito de ser, do Wanderson, que era da epidemiologia, do Gabardo, que era o outro da Secretaria Executiva. Então, a gente verbalizava o que tinha sido acordado. E não é fácil você fazer acordos quando está faltando. Até porque são realidades completamente diferentes. A gente tem o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, mas, por outro lado, a gente tem o Ceará, que também já entrou em um colapso total logo no começo, né? Você tem vários Brasis. Eu acho assim interessante, tem gente que fala assim, olha, você tem que copiar o exemplo da Nova Zelândia. Nova Zelândia é uma ilha com IDH altíssimo, riquíssima, né? Talvez seja, eu não sei de tamanho, mas talvez ela seja o tamanho do Sergipe. Agora, quando o Brasil é a própria América do Sul. O Amapá é um sistema de saúde muito pequenininho. Então, qualquer número de casos lá que aumente um pouco, o sistema de saúde deles já entra em colapso.
E o colapso ele pode acontecer por falta dos equipamentos de proteção, por falta dos respiradores ou por falta de pessoas. Você não forma um intensivista que sabe lidar com aqueles ventiladores da noite para o dia. Então, a gente foi fazendo de um jeito para a gente diminuir o impacto. Manaus demorou muito, foi muito alertada, né? Lá tem a Zona Franca, então tem as empresas, tem uma vila operária muito grande que tem que ir para o trabalho, voltar do trabalho. E enquanto essa doença ficou na classe A e B, porque esse vírus ele foi muito diferente quanto infeccioso. Ele entrou pelas pessoas mais ricas, o pessoal que estava esquiando na Itália, que estava passeando na Suíça. Quando voltou para o Brasil durante o carnaval, ali depois do carnaval, você vê que todos os casos eram de pessoas que estavam na Europa viajando. Então, os primeiros que tiveram foram as pessoas da classe A e B. Então, elas foram atendidas no sistema privado. Os primeiros médicos que adoeceram foram médicos de renome. Médicos do Sírio-Libanês, médicos do Einstein. A enfermagem primeira que sofreu foi a enfermagem desses hospitais particulares, do Rio de Janeiro, da Rede D'Or. Quando a gente fez aquele distanciamento social, aquele isolamento social, que eu digo o SUS fez, porque isso não foi o Ministério, né? A gente falou, olha, o SUS fez aquilo, quebrou a cadeia de contaminação. E foi quando quebrou que aquela curva, que é super aguda, é super assim, né, que entraria muito rápido, né, nas favelas do Rio, entraria muito rápido na periferia de São Paulo, abaixou. Aí, quando abaixou, deu tempo do sistema dar uma melhorada de tamanho e a gente sabe que vai chegar lá, mas chega com o sistema melhor preparado para atender. Com mais equipamentos. Com mais equipamento, com os médicos sabendo melhor como atender, a enfermagem sabendo melhor. O pessoal da saúde, eles se contaminam muito, né? Muito, porque eles estão o dia inteiro ali. Então, alguns adoecem, mas uma parte expressiva ganha anticorpos. E ao ganhar anticorpos, ele trabalha também com muito mais serenidade, porque ele sabe que ele já tem defesa biológica. Tem que ter muita inteligência, por exemplo, a gente tem que trabalhar com o pessoal mais jovem na linha de frente e o pessoal mais cabeça branca na parte de telemedicina, para eles irem passando sem expô-los, porque eles têm um conhecimento muito importante para a gente, mas se você coloca o pessoal com mais idade na frente, a Itália perdeu mais de 40% da força de trabalho. Quer dizer, ela entrou em colapso porque ela perdeu a enfermagem. Os profissionais, né? Ela perdeu as pessoas. E para você que é um profissional da saúde, como é ver os colegas de profissão se adoecerem por falta de equipamentos básicos nessa linha de frente? A gente fica apreensivo, né? Mas é do nosso ramo, não tem jeito. Os médicos trabalham, assim, as cepas que a gente mexe com tuberculose, com meningite meningocócica, o pessoal que trabalha em CTI, esse pessoal já está muito habituado a lidar com material biológico adverso. É lamentável que o mundo tenha feito uma escolha de comprar tudo de um país só, para ter economia em escala. Então, o planeta Terra inteiro comprava da China. E ela, como ela faz para 1,5 bilhão, ela começou a fazer para 2,5 bilhões, para 3 bilhões, para 5 bilhões, para 8 bilhões de pessoas. Ela concentra 90 e poucos %. Isso é uma coisa que, pós-coronavírus, você pode ter certeza que a humanidade aprendeu a lição. Não pode concentrar tudo num país só. Vai ter que, vamos fazer um pouco na África, vamos fazer um pouco nas Américas, um pouco na Europa. Porque se um deles cair, você compensa com os outros, né? Eu acho que isso deve ser uma tendência aqui para frente. É a mesma coisa dos medicamentos, esses remédios que a gente toma de uso contínuo, remédio para pressão, remédio para diabetes, 90% a matéria-prima vem da Índia, para o mundo inteiro. E a Índia fechou por conta desse problema. Aí, né? E a gente está antevendo. Será que a falta de máscaras que teve da China, a gente está correndo atrás para fazer máscara? E se a Índia não fizer a matéria-prima dos remédios para pressão, dos remédios para diabetes, você pode perder muitas vidas por conta de ter ficado dependente de um país só.
Isso também eu acho que é uma coisa que vai diversificar, isso também não vai ficar no mesmo rever, lugar, né? eu acho que sim. Eu acho que o pós-coronavírus, no século XXI, começa agora, né? Eu acho que esse vírus ele faz uma inflexão muito grande e a gente vai ter que conviver com ele até que chegue a vacina. Mandetta, como a gente pode ver a realidade da população indígena e também dos venezuelanos, principalmente ali no norte? Porque muitas vezes eles não têm nem o CPF, que é o item básico para conseguir algum tipo de benefício, acesso à saúde, e também a falta de hospitais indígenas para atender de fato a população indígena. Como que fica o nosso país olhando para essas duas populações? Bom, primeiro que o SUS tem a Secretaria Nacional de Saúde Indígena. A gente tem médicos, temos enfermeiros, temos agentes comunitários que trabalham com as aldeias. Nós temos os distritos sanitários indígenas, nós temos cadeias de evacuação para eles, nós temos helicópteros, nós temos aviões, tudo isso pago pelo SUS com dinheiro nosso, dinheiro público. Eles não estão sem informação, sem qualificação. Agora, nós temos muitas organizações não governamentais que, na ânsia de ajudar, entram lá para dentro. Nós temos o garimpo ilegal que entra lá para dentro. Nós temos o desmatamento ilegal que cai lá para dentro dessas terras e acaba entrando em contato, né? Teve uma contaminação que foi um médico, que era da equipe, ele entrou, ele desenvolveu a doença e quando a gente viu já tinham 4 indígenas. Tudo isso a gente está fazendo vigilância máxima e fazendo bloqueios, porque a relação do indígena com vírus respiratório, quem lê a história do Brasil, a história dos Tamoios em São Paulo, Padre Anchieta, Manuel da Norma, você vai ver que o sarampo foi um vírus devastador para os nossos indígenas. Toda vez que o branco se interage com o indígena, os vírus dos brancos são muito agressivos para os indígenas. Então, a gente tem feito monitorando muito. Lá em Manaus, nós estávamos discutindo, na semana que eu estava saindo, monitorando se haveria necessidade de fazer um hospital de campanha específico para os indígenas ou se trabalharíamos com uma ala do hospital, né, que ainda não estava funcionando, uma ala exclusiva para os indígenas. Porque, além do processo de adoecimento, tem o processo cultural. A relação do indígena com quem falece é muito peculiar. Eles têm as suas crenças e que a gente tem que respeitar. Eles querem pegar, eles querem lavar. Um ritual próprio, eles né? têm um ritual, enrola numa folha de bananeira, eles colocam, eles entregam para fazer a passagem para outro mundo. Então isso era muito difícil você explicar que caso falecesse tinha que colocar num saco e enterrar, sem ao menos dizer adeus. Isso se já é difícil para a gente cultura, que é da nossa cultura, né? A questão do velório, do luto, para nós é muito importante. Mas também a língua, você tem que traduzir tudo que está acontecendo, você tem que colocar tradutores, porque eles não falam muitas vezes português. Estou falando daqueles indígenas que estão na região norte, região amazônica. É um grande desafio, sim, mas o SUS está presente ao lado dos indígenas. O Sistema Único de Saúde tem uma proposta específica. Aliás, o Brasil, em termos de gasto per capita, para as nossas populações indígenas, nós gastamos em saúde mais do que qualquer país do mundo. Nós somos quem mais protege em saúde pública a população indígena. Agora, a gente tem falado muito dos dados, a gente tem visto incessantemente na TV dados, número de mortes. Muitas pessoas falam, hoje bateu o recorde de mortes, falando de dados. Mas são dados que vão além, são familiares, são pessoas. O que a gente precisa rever aí quando a gente começa a falar de números sem olhar para a realidade de cada família que perdeu alguém pela Covid-19? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar um número, não virar um ponto na estatística, né? Atrás de cada drama, cada número desse tem um drama. Fé, muita fé, rezar muito. Eu rezei muito. Se eu fosse dar um conselho para mim mesmo, enquanto eu estava lá, eu teria rezado mais. Eu acho que na oração é que a gente encontra a força para identificar o quão pequeno nós somos perto dessa agressão toda que está ocorrendo, com pessoas perdendo emprego, a economia sendo extremamente machucada, a cultura perdendo, o sistema de educação, as crianças todas fora da sala de aula, a violência doméstica explodindo dentro das casas. É muito duro. Esse vírus, ele não é um vírus em relação ao sistema de saúde.
Ele não negociou com ninguém, ele não negociou com Trump, ele não negociou com nenhum líder europeu, ele não sentou para conversar com ninguém. Ele é extremamente agressivo e ele é sistêmico. Eu não olho muito a letalidade dele individual. Se 2,5%, 3%, 1%, não é isso. Ele faz uma ruptura com tudo que a gente entendeu até hoje enquanto sociedade. Do nosso teatro, da nossa igreja, como que a gente vai frequentar uma missa, como que a gente vai se cumprimentar, como que a gente vai se benzer, como que os evangélicos irão aos seus cultos, como que as coisas vão se dar, como que os jogadores de futebol, como que quem faz o espetáculo, como que isso vai se dar. Esse vírus ele foi extremamente duro para com a sociedade. E a saúde, ela aposta na ciência como precisamos achar uma vacina. Eu sou da classe dos otimistas, que acha que no segundo semestre a gente vai ter uma vacina. Mas mesmo que tenhamos uma vacina, nós vamos ter que repensar o modo de vida. Nós vamos ter que repensar se vai ser esse modelo de sociedade que a gente estava vivendo, que eu acho que o vírus ele veio para fazer a gente questionar mesmo. Eu acho que muita coisa vai mudar. Eu acho que o distanciamento veio para ficar. Eu me lembro, outro dia eu estava falando, eu falei, você lembra quando as pessoas davam, você ia em determinada cidade, a pessoa dava um beijo. Você ia em outra cidade, culturalmente, eram dois beijos. E ainda tinha alguns que falavam, não, é 3 para casar. Falei, agora se o terceiro for sócio, né? Então, eu acho que o distanciamento, algumas sociedades, por exemplo, o Japão, que se cumprimenta à distância, assim, é dito na literatura que aquilo foi em função de doenças infecciosas. O cumprimento militar da continência é para não encostar a mão um ao outro, para não transmitir, e em frontes de batalha eles não queriam se tocar por conta dessa contaminação, da contaminação. Né? Então, eu acho que algumas coisas vieram para ficar, eu acho que as videoconferências, o trabalho à distância veio para ficar. E isso é muito perigoso, porque se a gente já estava num mundo muito individualista, agora com esse argumento é muito perigoso que a gente se isole, né, muito das emoções necessárias que a gente tem que ter para justificar a vida da gente aqui. Então acho que isso vai ser esse vírus ele é muito duro para com todos, não só com a saúde, mas com o sistema em geral. Com né? o sistema em geral, com shopping centers, com tudo, grandes shows, né? Shows de multidões. Espero que venha a vacina e que a gente volte a ter a nossa rotina, mas com certeza vai ser uma nova rotina. Mandetta, por que o distanciamento social ele é tão eficaz, é tão importante nesse momento? Olhando inclusive para outros países que já passaram pelo pico da epidemia. Eu acho que no Brasil, principalmente, ele fala por si, porque esse vírus ele não é um vírus aerosol. Então, vamos supor, eu estou aqui sentado, nós estamos a uma distância de 3 metros. Se acontecer de eu estar gripado e espirrar, ele não fica no ar para chegar até você. Ele vai cair num halo em minha volta, nessa cadeira, na minha roupa, na minha mão, né? E ao sair daqui eu encosto no corrimão, eu abro uma porta, enfim, faço qualquer coisa, ele vai ficando pelo caminho. Eu vou como colocando uma mudinha dele aqui e outra acolá. E daqui a pouco, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, alguém que nem sabe que eu estava aqui, passa na mesma porta, passa no mesmo corrimão, encosta a mão ali, leva essa mão ao nariz e já se contaminou. Cada pessoa, e aí é muito difícil de saber isso ao certo, mas tem estudos que falam que cada pessoa contamina no mínimo 6, tem outros que falam que é 1 para 4, outro é 1 para 3, mas enfim, é sempre uma coisa em aumento. E quando você faz o isolamento, cai para 1 para 1. Então aquilo que nós chegamos a ter no início, todo dia um aumento de 25% a 30% do número de casos. Então a cada 4 dias a gente dobrava. Com o isolamento, com aquela ruptura, nós fomos diminuindo. Parou, chegamos a fazer 8% de crescimento de um dia para o outro, 5%, 10%. Ou seja, você leva 10 dias para dobrar.
Quando você dobra a cada 4, depois você já... Aquela progressão que é o sistema de... Imagina o ônibus superlotado, imagina o metrô superlotado, se isso vai ficando pelo caminho e a cada hora entra gente, sai gente, mesmo que você não queira. Ah, mas eu vou dentro do meu carro. Tá, mas você tem que parar, você tem que pôr gasolina, você entra na conveniência, você come A contaminação vai acontecendo. Ela né? vai acontecendo. E vírus só tem 2 maneiras de parar. Ou quando um bom número tem anticorpo, que é chamado efeito rebanho. Ó, todo mundo pegou a gripe, o vírus não tem mais como passar. Você já tem anticorpo, eu já tenho, ele já tem. O vírus fica ali naquela porta, naquela maçaneta algumas horas, um dia que seja, mas não tem gente sensível. Ou através da vacina. A gente ainda não tem essa imunidade coletiva, então a gente vai ver daqui para frente não mais aquele pico absurdo que entra um sistema em colapso. Eu acho que a gente vai ver são brotes epidêmicos, uma epidemia num determinado lugar, uma epidemia numa cidade, uma epidemia num bairro, e aí você tem que entrar lá e fazer controle, vai ter que fazer isolamento, vai ter que fazer higienização daquele local, vai ser mais seletivo. Esse grande isolamento que foi feito no Brasil, São Paulo chegou a bater 79% de isolamento, eu acho que ele foi extremamente importante para a gente conseguir abastecer melhor o sistema, aumentar um pouco, construir alguns hospitais de campanha, algumas coisas, sempre no intuito de não deixar ter desassistência, que a gente viu no Equador, que a gente viu nos Estados Unidos. Até na Itália, Na Itália, né? Você preparar, infelizmente, é desagradável, mas você tem que preparar até o sistema de cemitério. Não pode ser daquele jeito, né? Mas para você ainda é cedo para a gente voltar à vida normal? Eu acho que tem que medir. Eu acho que todos os dias você tem que medir. Tem que continuar, tem que perseverar. Assim, eu vou medir às 8 horas da manhã e como a gente fazia, 8 da manhã e 22 horas, 8 da manhã e 22 horas. Ele vai contando a sua história, aí você vai soltando um pouquinho, libera, falando claramente, tem que ter, para conduzir isso, tem que ter muita transparência. Tem que falar a verdade, tem que todo dia chegar lá e falar, tá aqui, ó, os números são esses. Está acontecendo isso, Está acontecendo isso, né? A gente já alertava, há 15, 20 dias atrás, a gente alertava Manaus e Fortaleza. O Ceará, eu me lembro que eles chegaram a fazer um decreto liberando, encerrando o isolamento, às 8 horas da manhã de um domingo. E nossos números, nós olhávamos e falávamos assim, mas será que os números estão vindo errado? A gente entrou em contato e falou, escuta, vocês estão vendo o que está acontecendo? Aí, de noite, eles suspenderam um decreto que eles tinham feito de manhã. Porque aquela coisa é muito difícil. As igrejas querem abrir, o comércio quer abrir, o dono da empresa tem que produzir. E aquilo vai criando uma angústia e eles vão em cima do governante e falam, escuta... A gente precisa que a economia, né? Por quê? Porque o malefício da economia parada é muito grande do outro lado. Só que cidades que estavam com aquele grau de problema que estava naquele momento que nós alertamos Fortaleza, se ela abrir, ela vai acabar indo para um lockdown. Lockdown nenhuma cidade brasileira experimentou. Ninguém experimentou a chamada quarentena horizontal absoluta. Que você só pode sair 50 metros da sua casa. Como foi em muitos locais, por exemplo, na Itália. Na Itália, né? Aquilo, nós não experimentamos aquilo, né? Agora, eu acho que o próprio quadro econômico está impondo aos governadores, porque eles precisam do ICMS, eles precisam de pagar e tal, graus diferentes de encaminhamento. Mas eles já têm números melhores, até a questão dos testes. Simplesmente os Estados Unidos comprou o mercado inteiro de teste. Então, até que eles saciassem a sua necessidade, e lá não é o governo dos Estados Unidos, tá? Vou deixar bem claro, não é uma política de Estado norte-americano. É a cultura deles, é a iniciativa privada que vai, compra, põe o preço e o mercado regula e eles vão, porque o sistema deles é privado. O nosso não, o nosso tem orçamento público e tal. Então, agora que a gente vai começar a ter uma testagem mais alta, né? A gente já previa isso. Então, eu acho que foi muito importante e isso não nasceu do ministro, nem do Ministério da Saúde. Isso veio do SUS,
mas isso foi basicamente reflexo de como que a comunicação, como que a imprensa, veículos, não sensacionalistas, mas, explicar calmamente para as pessoas, olha, calma, nós vamos ter que passar por isso devagar, né? E as sociedades que conseguiram passar devagar, a economia recuperou muito mais rápido. É muito mais fácil você recuperar uma economia sem ter o colapso, tendo essa desaceleração que a gente teve, mas estando de pé, as pessoas estando de pé, do que querer passar em rito acelerado e entrar numa quarentena que você não sabe quando que acaba. Você vê, a Itália ficou com travamento total do país, eu acho que 10 semanas, 12 semanas, que foram 2 meses e meio, 3 meses. Parados, né? Parado, mas parado sim. Não saia da sua casa. Se você sair, a polícia vai te pegar. Isso nós não tivemos no Brasil. Mandetta, para a gente ir encerrando, como que a gente pode pensar no futuro? Daqui, sei lá, um mês, porque a gente está pensando no futuro a cada dia, a cada semana. Mas, na sua visão, a gente pode ser otimista? Você falou da questão da vacina. O que a gente pode pensar aí para as próximas semanas no país todo? Otimista sempre, né? Se a gente não for otimista, num quadro desse aí, a gente ficaria com muita dificuldade. Eu acho que existem boas notícias vindo no ramo dos testes. Eu acho que o teste mais fidedigno, mais rápido, mais à mão dos profissionais, para testar melhor, para as empresas terem mais confiança nas suas reaberturas, como fazer com os seus trabalhadores, né? Como trabalhar. Eu acho que no eixo do tratamento, medicamentos, já tem algumas coisas muito promissoras, outros, como a famosa cloroquina, estão fazendo os estudos para ver quando funciona, quando não funciona, em que dose funciona, se é que funciona, se não funciona, mas a gente vai começar a ter, nós começamos muito sem certeza nenhuma, sem evidência nenhuma. A gente começa a ter nesse mês agora mais condições de tomar decisões um pouco mais fortes, né? Os médicos têm discutido 3 ou 4 classes de medicamento, uso de corticoide, uso de anticoagulante, como fazer. O próprio CTI tem melhorado muito a sua maneira de conduzir os pacientes internados. Então, eu acho que a gente vem melhor aí, entendendo melhor a doença e o tratamento, acredito que no próximo mês, nos próximos 60, 90 dias, a gente deve ver alguns lugares com brotes, né? Me preocupa ainda o Rio de Janeiro, com todo o contexto das comunidades. Toda a exclusão social que tem, né? Como é que isso vai se comportar lá? Eles são muito jovens, né? A faixa etária é muito jovem nessas comunidades. Pode ser que isso seja um ponto positivo, já que os jovens evoluem bem. Mas, em compensação, tem muita tuberculose, então é um problema respiratório de fundo. Nós vamos ver como é que isso vai se dar. Acho que os estados, de uma maneira geral, estarão melhor preparados para fazer o enfrentamento. Vem aí o inverno, né? O sul do Brasil é onde a gente tem o maior número de idosos, então tem que prestar muita atenção aos estados do sul, que historicamente fazem invernos muito duros em relação a quadros respiratórios, e com esse corona não vai ser diferente. E colocar todas as nossas fichas aí na ciência. A gente já passou por coisas muito mais difíceis, né? Eu acho que todo mundo tem que sair um pouco melhor disso tudo, aproveitar para sair melhor, procurar fazer realmente uma boa reflexão, cada um com sua crença, cada um com sua fé. Eu continuo com a minha fé inabalável em Nossa Senhora Aparecida. Eu continuo rezando o terço, e aqueles que têm fé, professem sua fé. Eu nunca fiz nenhum tipo de associação de fé e política, não gosto, não é esse o intuito. Vejo que a nossa conversa aqui não é, mas acho que dessa história toda, eu acho que fé, crença, acreditar, eu acho que isso faz toda a diferença, eu acho que isso faz qualquer um que for respirar esse assunto vai chegar em Deus, vai chegar na sua forma de ver a vida. E na sua forma de ver a vida vai encontrar o melhor caminho, a melhor maneira de conversar com seus filhos, com seus netos, seus vizinhos, e vai saber, a gente vai atravessar isso, vai sair muito maior e muito melhor. Eu sou muito otimista. Eu vi que você quer escrever um livro sobre esse período, né? Eu acho importante, sabe por quê? A última vez que nós tivemos uma coisa parecida foi em 1917, que foi
a gripe espanhola, né? Que não era espanhola, mas ficou com o nome da Espanha. E a gente quase não tem nada escrito. A gente não tem como é que as coisas se dão, como é que a sociedade se comportou naquele momento. A gente tem algumas fotos de hospitais de campanha enormes, a gente sabe que a letalidade foi altíssima, a gente sabe que não tinha medicamento, mas não temos registros. Então, eu quero colocar, não um livro para falar de bastidor de política, não é esse o intuito, mas colocar como é que foi, por exemplo, a gente começou, as pessoas esquecem, mas eu tive que ir no Congresso pedir uma lei, porque não tinha lei para quarentena no Brasil. Não existia lei que pudesse amparar. Nós tivemos que ir buscar aqueles brasileiros que estavam lá em Wuhan, né, que foi o exército, que mandamos os aviões, e quando chegaram aqui, se não tivesse a lei, eles poderiam falar, qualquer advogado poderia falar, não, eles têm direito de ir e vir. E não tinha nada que dissesse que não. Isso tem que ser dito, como que ela foi escrita, por que ela foi escrita, como é que é o regulamento sanitário internacional, isso tem que ser colocado para as pessoas terem uma noção de qual é o tamanho de um problema dessa grandeza e o que nós temos que fazer a mais para nos preparar. Eu acho que é importantíssimo colocar como que foram tomadas as decisões, como que o SUS funcionou, porque a gente não sabe. E se isso acontecer de novo daqui a 100 anos? Serve para eles verem que existia um sistema de saúde que dialogava muito forte. A gente tem que colocar quanto que foi o gasto, a gente tem que colocar aonde que estavam as coisas sendo produzidas, a questão diplomática. Que é outro ponto importante nessa... Importantíssimo, né? Quer dizer, a gente precisa ter um bom diálogo com todos os países para você poder fazer um movimento mais de corpo, mais solidário. Ou será que vai ser cada um por si, igual a gente viu acontecer? Né? Como dialogar com a China, né? Num momento em que você tem estremecimento de relações, eu fui procurar, olha, eu preciso de vocês, eu preciso que vocês nos ajudem. Eu sou muito amigo, conheci e me dou muito bem com o ministro da Saúde da China, com o ministro da Saúde do Paraguai. A gente teve muitos diálogos que eu acho que são importantes de serem colocados. Então, eu vou me dedicar agora a colocar isso no papel. Eu gosto de escrever e aproveitar para desacelerar um pouco. Por isso que eu não estou atendendo imprensa, não estou nada, a gente acaba fazendo coisa errada. Mandetta, você falou pra gente, né? Pra gente não, mas nas diversas entrevistas que você deu, você falou de Nossa Senhora Aparecida, falou de Santa Dulce dos Pobres, que é um exemplo, principalmente relacionado à saúde. Vou lhe dizer uma coisa, que vou fazer uma confidência aqui para vocês. Eu fui a Salvador, isso foi a minha primeira viagem como ministro. Era o mês de fevereiro, era a campanha da AIDS. E eu fui lançar a campanha por causa do carnaval em Salvador. E quando a gente vai como ministro numa cidade, num lugar, a gente tem que conversar com os representantes todos. Eu quero que você visite o Hospital A, o Hospital B. E é muito difícil você atender a todas as correntes, né? Então, a única obra que era consenso de todos, que ela é suprapartidária, ela é suprapolítica, ela é sobre tudo, é a obra hospitalar da Irmã Dulce. Então, eu marquei e fui fazer a visita. E andei a obra inteira, a obra é muito bonita, a história da obra, e no final tem o túmulo de Irmã Dulce, tem o mausoléu. E eu cheguei ali, ela não tinha sido canonizada, ela era, acho que, beatificada. E o prefeito de Salvador se ajoelhou para rezar, eu falei, eu vou rezar também, não conheço, né? Conheci a história aqui agora. E falei para ela, Irmã Dulce, a senhora proteja o SUS, que a senhora protegendo o SUS, a senhora vai proteger todo mundo através dessa obra. Tal. E eu prometo que quando a senhora for canonizada, eu irei ao Vaticano acompanhar a sua canonização. Foi a promessa que eu fiz. E achei que ia levar uns 30 anos para ela ser canonizada. E foi no mesmo ano, né? Em outubro. Lá fui eu para o Vaticano, fui lá. Foi muito emocionante. Então você esteve na canonização. Estive e reforcei meu pedido, que ela protegesse o SUS. E quando eu vi o tamanho do problema, cada um pede, né? Cada um reza, eu rezo muito para Nossa Senhora Aparecida, mas claramente pedi para que Irmã Dulce protegesse o SUS, já que ela é a cara do Sistema Único de Saúde. Ela
abrir as portas dela. A obra recebe, hoje ela é contratualizada. Completamente do SUS, né? Ela é 100% SUS, a obra é 100% SUS, são 1000 leitos, né? É uma obra muito bonita. Então eu pedi. Hoje é dia de São Jorge, pedi para São Jorge também. Na frente da ONU, quando eu fui à ONU, eu vi uma estátua de São Jorge na frente da ONU, em Nova York. Falei, meu Deus do céu, mas como é que colocaram São Jorge na frente da ONU? O Estado é laico, como é que pode isso? Atravessei um gramado enorme, fui lá olhar. Aí tem os escritos lá, em inglês e no alfabeto lá na língua russa, que era um presente da Rússia à ONU. Eles pediram para que São Jorge acabasse com a Guerra Fria. E ele é ele num cavalo com a lança sobre ogivas nucleares. Então foi São Jorge que acabou com a Guerra Fria, que era aquela guerra que você tinha de inúmeros arsenais nucleares, né? E hoje é dia de São Jorge. Eu falei, bom, se conseguiu acabar com a Guerra Fria, com o arsenal nuclear, vai nos ajudar, né, também a superar essa questão do coronavírus. Eu comecei no ministério, eu tinha só uma medalhinha milagrosa de Nossa Senhora. Eu saí de lá, todo mundo sabia que eu rezava, deve ter uns 20 santos. Até aqui do Colégio Dom Bosco, o padre Marinoni me deu uma imagem de Dom Bosco, que agora já está tudo lá na fazenda. Tá e qual a sua ligação com Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora Aparecida é de infância. Eu me lembro de uma febre muito alta que eu tive e uma imagem pequenininha de Nossa Senhora que nunca saiu da cabeceira da minha cama. E ela foi comigo, ela fez vestibular comigo, tudo era com a Nossa Senhora Aparecida. Mas eu morava no Rio de Janeiro para fazer a faculdade e ia e voltava do Rio de Janeiro de carro. E éramos todos muito jovens, tínhamos 18 anos, 19 anos. E vínhamos sempre 1, 2, 3 no carro para dividir a gasolina. Então saía do Rio de Janeiro, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para chegar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no mesmo dia, né? 17 horas de viagem, 16 horas de viagem. Então tinha as paradas certinhas para abastecer o carro e tomar um lanche. E eu determinei que a parada era em Aparecida. Então a gente saía do Rio de Janeiro e chegava em Aparecida ali para abastecer. E desde os meus 18 anos até hoje, eu tenho 55, todos os anos eu fui a Aparecida. Fiquei um ano sem ir. E no dia 12 de outubro eu já fui várias vezes. Mas eu confesso que eu gosto mais quando está vazio, eu prefiro. Mas gosto de ir, me sinto bem. Agradeço, sempre pedi muita proteção, que olhasse meus passos, enfim. E tenho essa devoção para Nossa Senhora Aparecida. E nesse momento, né, de pandemia, você constantemente falou, sim. Você pedia para ela também? Sim, com certeza. Maria, passe na frente, vai tirando aí vê o que é melhor, né? Me ajuda. E sempre me ajudou. Nunca tive nenhum dia que eu não soubesse definitivamente que eu tinha uma proteção da Nossa Senhora Aparecida na minha vida. Não me recordo de não ter essa sensação nos meus 55 anos. Não me recordo de ter nenhum momento que eu tenha achado por algum momento que eu não tivesse proteção da Nossa Senhora Aparecida. Mandetta, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Você falou de Nossa Senhora Aparecida e essa imagem aqui, ela veio lá de Aparecida. Que bonito. E é um presente dos missionários redentoristas. Muito obrigado. O reitor do Santuário Nacional enviou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, os padres e irmãos redentoristas, reconhecendo o seu trabalho, sua devoção e o seu amor por Nossa Senhora Aparecida. É um presente para você. Obrigado. Está muito bonita. Que ela possa também te proteger. Vou botar ela lá com a minha outra pequenininha, já está toda gasta. Essa aqui está mais chique. A minha outra está lá. E veio direto do Santuário Nacional de Aparecida. Olha que linda, gente. Olha que linda. E muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Obrigado aos padres, obrigado a todos que estão lá na ordem. Muito obrigado.